Vamos à nossa aula de História. Geografia nós terminamos, né, a apostila. E agora nós vamos terminar a apostila do segundo bimestre de História. Vamos começar aqui com as correções da última atividade que a professora Dani passou para vocês. Então vamos lá, ó. Na época em que o Brasil era colônia de Portugal, muitos foram produtos extraídos e comercializados, o que gerou uma mudança na vida dos brasileiros. Organize as palavras do quadro na linha do tempo, formando uma sequência que respeite a ordem dos acontecimentos. Então aqui estão os acontecimentos e aqui vocês irão colocar. Em 1500 eles começaram lá a trabalhar com o pau-brasil. Depois foi com o engenho de açúcar. Depois foi com o ouro. O próximo foi o café. E por último deu início à indústria, quando a gente começou lá a estudar esse conceito, né, galerinha? Na lição de número 2, né, nós tínhamos lá duas imagens, né? Então você ficou sabendo que a atividade cafeeira trouxe muitas mudanças para as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Quais foram elas? Assinale com o X. Então vamos lá. Nós vimos lá construção de ferrovias, transporte por meio de bondes, intensificação do comércio, também vimos iluminação a gás e água encanada e esgoto. Na número B, nós temos lá, buscando imitar hábitos europeus, os barões do café passaram a ter novas formas de lazer. Dê alguns exemplos. Lembra que que eu dizia para vocês que eles copiavam tudo que era da Europa, né? Então, eles frequentavam lá apresentações de óperas, balés, né, museus, obras de arte, saíram para cafés, jantares, bailes, tá? Eram costumes europeus que eles identificavam e tentavam lá fazer a mesma coisa que os países europeus, certo, turma? Agora na número 3 nós temos aqui, ó, as mudanças ocorridas no modo de vida devido ao comércio do café foram iguais para todas as pessoas? Infelizmente não, né? Quem se beneficiou foi o quê? Os senhores do café, as pessoas que tinham dinheiro. Agora os demais, eles eram, né, mandados embora das cidades, faziam lá os cortiços. Foi aí que começou aí as favelas, que eram as pessoas que trabalhavam para esses cafeeiros aí, para esses donos do café, para as pessoas da cidade, da realeza, né? Infelizmente, como acontece hoje em dia, né? Essa diferença aí social. Bom, agora na página 196, nós vamos começar a falar de outras mudanças. Agora veio a indústria no Brasil, né? Logo depois do café apareceu aí as indústrias. Nós vamos lá ver que grande parte desse lucro foi proveniente do café, que surgiram assim, né, as indústrias. Foi por volta de 1950. Bom, as primeiras indústrias foi nas produções de alimentos, fios, né, para fazer os tecidos, as roupas e alguns produtos do dia a dia. Bom, essa atividade industrial, ela ajudou muito economicamente, ou seja, atraiu vários imigrantes de outros países, de outras regiões, pessoas do meio rural, né, indo para o meio urbano em busca de trabalho. E aí apareceram outros tipos de trabalhos, né? Outros tipos aí de mão de obra, como sapateiro, pedreiro, marceneiros, os operários, né, que trabalhavam lá na fábrica. A maioria vinha da Itália, tá? Então nós temos aqui alguns exemplos para vocês olharem como eram as empresas do passado, logo quando deu início. Olha só. Interessante, pessoal, que como as fábricas ali eram bem assim afastadas das cidades, eles faziam meio que umas vilas, né, para que os operários pudessem morar ali bem pertinho das fábricas para poder trabalhar. Então não tinha um horário fixo, tá? Era sempre trabalhavam durante horas e as condições de vida, infelizmente, dá para vocês perceberem aqui que eram cortiços, olha, bem precário, falta de higiene, tá? Eles não moravam bem, mas eles precisavam trabalhar e é o que a empresa oferecia, o que as indústrias ofereciam na época, né? Bom, aí nós vamos observar aqui, ó, que é na página 197, que a vida se transformava rapidamente. O modo de vida ficou mais acelerado, né? Foi aí que surgiu essa correria como nós temos hoje, né?
Bom, o andar pela rua dos centros foi ficando mais apertado, apareceu aí diferentes tipos de pessoas, diferentes idiomas, né? A gente vai ver também que uma mudança no setor de transportes, né? Começava aí bondes, carros, né? Junto com o pessoal aí andando aí a pé. Então aí veio aí a parte, né, de uma mudança, né, no sentido do trânsito. Aí nós vamos ver vários comércios. Olha o comércio aqui, ó, foi aí que iniciou, né, os comércios, né, também tudo em busca de trabalho. Os bairros foi ficando aí, são maiores, crescendo o número de pessoas no Brasil, né. Então nós vamos ver toda essa mudança física e econômica no nosso país a partir da indústria. Olha as vestimentas, as roupas como eram. Bom, continuando, né? Na página 198, nós vamos ver aqui, né, que aí começou a questão até da iluminação, né? Com a chegada aí da eletricidade. Foi um outro marco muito importante para o nosso país, graças às indústrias, né? Bom, então pararam aí de usar o gás, a iluminação feita por lampiões, e começava assim os postes de iluminação pela energia elétrica, né? E foi um marco muito importante, né? Aonde através da eletricidade surgiu assim os eletrodomésticos, né? O ferro, liquidificador, e rádio, televisão, e até hoje, né? Com celulares, computadores e toda essa nossa tecnologias, né? Então foram muitas mudanças muito interessantes que mudaram aí a nossa vida. Agora nós temos aqui uma atividade para ser feita, tá? Número 1. A atividade industrial mudou o modo de vida das pessoas nas cidades. Assinale verdadeiro ou falso para cada uma das frases abaixo. A. O desenvolvimento da indústria trouxe o crescimento das cidades? Verdadeiro, né, turminha? B. Os operários que vieram para trabalhar na cidade viviam nos melhores bairros dela? Infelizmente não, falso, né? C. Muitos operários das fábricas viviam em cortiços? Verdadeiro. D. Os cafeicultores investiram seus ganhos em várias atividades, como nas atividades, né, das fábricas, por exemplo? Verdadeiro, começou ali com o café. Na número 2, nós temos aqui um pequeno texto, né? Olha lá. Em 1830 foi estabelecido o uso dos lampiões públicos de azeite na iluminação das ruas. Na época, a vida social começou a se agitar. Com a iluminação foi possível as pessoas marcar encontros na cidade. Os anos foram passando e já temos no século 21, né? Muitas coisas aconteceram desde a fundação da cidade de São Paulo. Então nós vamos ver aí vielas, becos, avenidas, ruas, né? Casas de taipa de pilão, edifícios, lampião a gás, luminárias a vapor. Então foram muitas mudanças drásticas. Com base na leitura desse texto, explique por que o uso dos lampiões públicos mudou a vida dos habitantes da cidade de São Paulo. É porque como as ruas eram, pessoal, todas apagadas, muito escuras, as pessoas não saíam à noite. Quando escurecia, ficavam em casa. A partir do momento que começou a ter esses lampiões, as pessoas puderam, né, ir de uma cidade a outra na noite, sair para casa de um amigo, né, andar, né, quando tinha necessidade. Então, fazendo assim uma mudança, né, drástica neste requisito, nesse conceito. Então falem aí com as palavrinhas de vocês, de acordo com o texto. Agora, na número 3, tá? Nós temos aqui, ó, o desenvolvimento da indústria no Brasil, tá? E dos imigrantes da Europa e de outros lugares do mundo que vieram aqui em busca de condições de trabalho aqui no Brasil. Então nós temos esse gráfico de 1850 a 1953 para a gente ver aí as diferenças. Então eu vou lendo com vocês, tá? De acordo com o gráfico, de onde vinha a maioria dos imigrantes? Olha lá, ó. Nós temos aqui os italianos, certo? De acordo com o gráfico. Vocês vão olhando e vão aí analisando, ok, crianças? Na B,
Baseado nas discussões de nossas aulas, na opinião que você formou a partir delas, responda: por que os imigrantes deixam seu país de origem? Bom, a gente sabe que eles vieram em busca do quê? De melhores condições de vida, né? De trazer suas famílias, começar um novo recomeço, fazer uma vida, ter condições de trabalho, né? Para sua família, para eles, né? Nascer. Que tipo de trabalho esses imigrantes sabiam fazer naquela época? Bom, nós vimos que eles vieram trabalhar, né, nas lavouras de café e também nas fábricas, no comércio das cidades. Bom, na 202 vai falar um pouquinho da nossa realidade atualmente, crianças. Vocês sabem que ainda, né, pelos telejornais, a gente assiste todos os dias, nós continuamos a receber imigrantes e refugiados no nosso país. Infelizmente, eles vêm à procura do quê? De trabalho, eles fogem lá da guerra, da fome, né? Situações econômicas difíceis em seus países, né? Onde eles vêm, né, obrigados a largar toda a família, correm risco de vida para atravessar, para chegar até aqui, em busca de moradia, alimentação, condições de vida melhores para eles, né? E para suas famílias. E a gente vê que muitos desses imigrantes são crianças, né? Infelizmente. Que apesar de viverem aí no nosso país, no caso, diferentes tipos de cultura, hábitos diferentes, né? Eles têm o mesmo tipo de brincadeira, os mesmos sonhos que os nossos, né? Que é estudar, ter uma vida saudável, a brincar, enfim. Diante disso, nós temos aqui duas situações. Quais as contribuições culturais que essas pessoas podem deixar para nós? Costumes, o idioma, né? E devem ser respeitados, porque eles têm a sua vida, têm seus costumes, né? E são como nós, seres humanos, né? Que devem e merecem todo o respeito. B, né? O próximo pontinho aqui. Como você receberia um imigrante ou um refugiado que entrasse na sua sala de aula? Como será que nós iríamos receber esse visitante, hein? De que forma? Vamos pensar nisso? De braços abertos, né? Um amor, carinho, não sabemos o que ele passou, mas ele deve respeito, carinho, afeto, né? Se colocar no lugar do outro, entrando aí um pouquinho a escola da inteligência, né, crianças? Olha lá algumas imagens desses imigrantes. Na página 203, nós vamos falar um pouquinho sobre as mudanças que não param, né? Com tantas mudanças no modo de vida das pessoas, o campo e a cidade nunca permaneceram como são durante muito tempo. Agora solte sua imaginação, escolha um tema. Campo ou cidade, crianças? Escreva um texto contando sobre o modo de vida das pessoas daqui a uns 100 anos. Como será que vai ter? Eu imagino assim, né? Carros aí voando, né? Nós aí, pelo que a gente está passando dessa situação, tudo por meio de computadores, tablets, né? Muita mudança, né? E depende de vocês, que vão ser os nossos futuros aí, né? Então, use um pouquinho da imaginação e coloque aí nas linhas como vocês acham que seria o campo ou a cidade. Ok, crianças? Agora para encerrar. Bom, na lição de casa número 4, então, como eu disse, né, pra gente encerrar, é uma atividade que é pessoal, tá? Vocês vão perguntar aí pra família de vocês, pros avós, pros tios, dá uma ligadinha no WhatsApp, uma chamadinha de vídeo, vai perguntando aí pros seus pais, pra sua família, né, sobre as suas origens, né? Por exemplo, número 1, qual o seu país de origem? Qual o país de origem da sua família? Número 2, com a vida para o Brasil, o que ficou para trás? Se você for de origem imigrantes. Se não for, não precisa colocar. Combinado, criança? Certo? Então, até a próxima. Em caso de dúvida, é só me chamar. Beijos, galerinha!